Bom, então agora a gente já viu como funciona a fosforilação oxidativa e a gente também já viu como que a fosforilação oxidativa é regulada. Nesse último vídeo que eu vou fazer, eu queria passar um pouco das evidências científicas que apoiam como que funciona a fosforilação oxidativa, do tipo de experimento que é feito para a gente entender como que funciona a fosforilação oxidativa. E primeiro eu vou mostrar para vocês experimentos em que se mede a concentração de oxigênio no meio e se mede o potencial de membrana no meio, para a gente entender como que o consumo de oxigênio e o potencial de membrana são regulados por diferentes mudanças na função das mitocôndrias. Então o que eu tenho aqui é uma representação de um experimento feito com mitocôndrias isoladas. A gente consegue isolar mitocôndrias das células, rompendo a célula e depois fazendo centrifugações com velocidades diferentes que separam os componentes de tamanhos diferentes. Então o núcleo é maior, ele vai precipitar com uma velocidade menor, mitocôndria tem um tamanho médio, vai precipitar com um tamanho médio. A gente consegue fazer preparações de mitocôndrias dessa maneira. Aí a gente coloca essas mitocôndrias num meio que tem tudo que uma mitocôndria precisa para funcionar. E a gente pode medir nesse meio como que está a concentração de oxigênio. Então aqui a gente está medindo a concentração de oxigênio e como essa concentração de oxigênio varia no tempo. No começo, você pode ver que a concentração de oxigênio não está mudando, porque não tem consumo de oxigênio. Por que não tem consumo de oxigênio? Não tem consumo de oxigênio porque a mitocôndria está suspensa ali, mas ela não tem nenhum substrato. E não tem como remover oxigênio do meio, reduzindo o oxigênio e produzindo água, se não tem elétrons para colocar nesse oxigênio. Aí o que a gente fez aqui foi adicionar piruvato. Piruvato é a última substância produzida na via glicolítica, que é transportada para dentro da mitocôndria, e dentro da mitocôndria, piruvato é transformado em acetil-CoA pela piruvato desidrogenase, e isso gera NADH. Além disso, o acetil-CoA entra no ciclo de Krebs, que também acontece dentro da mitocôndria, gerando mais NADH. Todos esses NADHs agora podem doar elétrons para a cadeia de transporte de elétrons, e o que você começa a ver é uma redução da concentração de oxigênio, porque o oxigênio nesse meio começa a ser consumido por essas mitocôndrias. Mas essa redução acontece numa taxa razoavelmente pequena. Aí a gente vai adicionar aqui ADP e fosfato. O que ADP e fosfato vão fazer? Eles vão entrar na mitocôndria através do trocador de ADP-ATP e através do transportador de fosfato, e dentro da mitocôndria vão ativar a ATP sintase, vão ativar aquela enzima que produz ATP a partir de ADP mais fosfato. A atividade da ATP sintase acontece com a entrada de prótons do espaço intermembranas mitocondrial para a matriz mitocondrial. Essa entrada de prótons diminui o potencial de membrana mitocondrial. E quanto menor o potencial de membrana mitocondrial, mais fácil é transportar elétrons, porque transportar elétrons está acoplado a um transporte de prótons da matriz mitocondrial para o espaço intermembranas. Então, a diminuição do potencial de membrana promovida pela adição de ADP mais fosfato, diminuição de potencial de membrana está acoplada a um aumento do consumo de oxigênio, porque a gente vai ter mais transporte de elétrons de NAD para oxigênio, tirando mais oxigênio do meio. Então você vê uma aceleração nessa queda da concentração de oxigênio. O que acontece se a gente adicionar oligomicina? Oligomicina é um inibidor da ATP sintase. Então você está inibindo esse processo que você acabou de ativar com a adição de ADP mais fosfato. Com a oligomicina não produz mais ATP na ATP sintase e também não entram mais prótons para dentro da matriz mitocondrial pela ATP sintase. Isso significa que vai acumulando um potencial de membrana cada vez maior. E esse potencial de membrana maior
vai diminuir o transporte de elétrons na cadeia de transporte de elétrons mitocondrial, porque é muito mais difícil transportar elétrons acoplados a um bombeamento de prótons contra um gradiente alto do que contra um gradiente baixo. Então agora a gente vê um consumo de oxigênio menor por causa desse alto potencial de membrana. O que acontece se eu adicionar dinitrofenol? Dinitrofenol é uma daquelas substâncias capazes de pegar prótons do espaço intermembranas e jogar esses prótons através da membrana, não através da ATP sintase, dentro da matriz mitocondrial. Então, dinitrofenol vai dissipar o potencial de membrana mitocondrial, vai tirar completamente esse potencial de membrana mitocondrial. Na presença dessa substância, porque não tem potencial de membrana mitocondrial, o consumo de oxigênio é muito rápido, tem uma queda bastante rápida na concentração de oxigênio, porque é muito facilitado o transporte de elétrons de NAD reduzido para oxigênio. Por fim, eu vou adicionar aqui cianeto. Cianeto é um inibidor do complexo 4 mitocondrial, é um inibidor de um dos complexos respiratórios mitocondriais. Se você inibe o complexo 4, elétrons do piruvato não conseguem chegar no oxigênio e não conseguem reduzir esse oxigênio à água. Então você tem uma eliminação total do consumo de oxigênio e a concentração de oxigênio fica constante no tempo, porque você não tem mais consumo de oxigênio por essas mitocôndrias. Isso aqui é uma representação de um experimento típico que a gente faz no laboratório para analisar metabolismo. Pode ser de mitocôndrias isoladas, pode ser de células, pode ser de várias situações diferentes. A gente tem eletrodos que medem oxigênio para poder fazer isso no laboratório. Bom, vimos o que acontece com concentração de oxigênio. Vamos ver o que acontece com o potencial de membrana mitocondrial. A gente também consegue medir o potencial de membrana mitocondrial. Geralmente a gente faz isso com corantes que são capturados pela mitocôndria de maneira dependente desse gradiente de prótons através da membrana interna. Então, o potencial de membrana de mitocôndrias vai começar bastante baixo, a não ser que eu dê uma fonte de elétrons para essas mitocôndrias, como o piruvato. A partir do momento que você dá piruvato para a mitocôndria, está fornecendo NADH, NAD reduzido, para a cadeia respiratória. Esse NAD reduzido vai ser oxidado no complexo 1 e os elétrons desse NAD vão ser transportados até o oxigênio de modo acoplado ao bombeamento de prótons da matriz mitocondrial para o espaço intermembranas. Então, à medida que vão sendo bombeados prótons para fora da mitocôndria, vai se formando um potencial de membrana mitocondrial. Esse potencial de membrana mitocondrial chega uma hora que estabiliza, porque o próprio aumento desse potencial de membrana mitocondrial reduz a respiração, né, reduz o transporte de elétrons mitocondrial, porque ele fica mais difícil contra um gradiente de prótons mais alto. Aí eu adiciono aqui ADP mais fosfato. O que ADP mais fosfato fazem? ADP mais fosfato vão ativar a ATP sintase, que é a enzima que produz ATP às custas da entrada de prótons. Então, o que eu estou fazendo aqui é permitindo mais a entrada de prótons pela ATP sintase. Isso vai diminuir o potencial de membrana. Essa diminuição de potencial de membrana está associada à síntese de ATP pela ATP sintase. Aí eu adicionei aqui oligomicina. Oligomicina inibe a ATP sintase, ela não permite que a ATP sintase funcione de jeito nenhum. Ela também não permite que prótons entrem pela ATP sintase. Se prótons não entram pela ATP sintase, aumenta o gradiente de prótons através da membrana mitocondrial interna e você tem um alto potencial de membrana mitocondrial. Aí eu adicionei aqui dinitrofenol. Dinitrofenol é um composto que diminui o potencial de membrana mitocondrial porque ele permite a entrada de prótons através da membrana. Ele vai levar esses prótons através da membrana para dentro da matriz.
vai completamente eliminar esse potencial de membrana mitocondrial. Por fim, se eu adicionasse cianeto aqui, não ia fazer diferença nenhuma no potencial de membrana mitocondrial, porque ele já está eliminado pelo dinitrofenol. Mas o cianeto, ao inibir o complexo 4, está inibindo o consumo de oxigênio, como a gente viu no gráfico passado. Então, essas são maneiras em que a gente consegue medir o potencial de membrana mitocondrial e o consumo de oxigênio na mitocôndria e saber que esses dois parâmetros estão relacionados e como eles estão relacionados à síntese de ATP. Agora, falando em dinitrofenol, eu queria falar uma curiosidade sobre essa molécula, porque ela é uma molécula muito importante, muito interessante. Ela tem tudo a ver com o fato do Peter Mitchell ter pensado na hipótese quimiosmótica, né, que é essa hipótese em que a síntese de ATP acontece por causa de um gradiente transmembranas de prótons, e é uma molécula também que tem tudo a ver com o FDA americano, né, que é o Food and Drug Administration americano, equivalente mais ou menos à nossa Anvisa, é uma agência que regulamenta o uso de medicamentos nos Estados Unidos. Esse é o dinitrofenol. É uma molécula que atravessa a membrana mitocondrial e pode levar prótons do espaço intermembranas para a matriz mitocondrial. Ele também é um pó que é usado para várias aplicações da indústria química, inclusive para fazer explosivos, para fazer tintas, para fazer várias coisas diferentes. E no início dos anos 1900, lá por volta de 1920, as pessoas perceberam empiricamente que pessoas que trabalhavam nessas empresas químicas eram muito magras, elas não conseguiam engordar mesmo comendo grandes quantidades de comida. A gente sabe hoje porque se contaminar com dinitrofenol vai levar a pessoa a emagrecer. A gente sabe que na presença de dinitrofenol, o gradiente transmembranas é dissipado, você perde essa energia na forma de calor e você sintetiza menos ATP do que você sintetizaria na ausência de dinitrofenol. Mas na época eles não sabiam nada disso, né? Mal estava se começando a entender como que as vias metabólicas funcionavam. Eles só viram que as pessoas que eram contaminadas com baixas quantidades de dinitrofenol, mas que eram contaminadas com essa molécula, perdiam peso. A partir daí, algumas pessoas tiveram uma ideia de usar dinitrofenol como uma pílula para dietas. E começou-se a receitar dinitrofenol para as pessoas perderem peso. E realmente funciona. A pessoa que toma dinitrofenol perde peso. Qual que é o problema do dinitrofenol como uma pílula da dieta? O problema é que o efeito de perda de peso moderado, que é o que a maioria das pessoas querem, para um efeito tóxico em que a pessoa perde muito peso, gera muito calor e pode vir a morrer de hipertermia, né, de tanto calor que ela gera, é muito próximo. Então, a pessoa que tomasse uma pílula de dinitrofenol por dia perdia peso, mas se ela resolvesse que ela ia tomar 2 pílulas por dia para emagrecer mais rápido, ela poderia ter graves problemas de saúde. Então, logo depois que começou essa moda de usar, né, esse produto da indústria química para emagrecer, começaram a aparecer problemas, começaram a aparecer pessoas com hipertermia muito grave, começaram a aparecer algumas mortes e também alguns outros problemas de saúde, né, de geração de cataratas e alguns distúrbios de pele também estão associados ao uso do dinitrofenol. Na época, o FDA americano já existia, mas era uma agência que só olhava para produtos farmacêuticos e não tinha nenhum poder de polícia, não tinha nenhum poder de proibir o uso ou distribuição de substâncias. A medicina moderna ainda estava em desenvolvimento. Por causa do dinitrofenol e por causa do número de pessoas que foi intoxicado por essa molécula, o uso dessa molécula se disseminou muito rápido, o FDA americano foi mudado e ele passou a ser uma agência de regulamentação que podia proibir o uso de substâncias. Então, desde essa época, desde os anos 20, é proibido o uso de dinitrofenol como uma substância para perda de peso, porque ele é muito perigoso. A diferença entre a dose farmacêutica, né, se fosse um fármaco, e a dose tóxica é muito próxima, não dá para usar isso com segurança.
Na verdade, o dinitrofenol para perda de peso é totalmente proibido no mundo todo, mas, porque ele ainda é usado na indústria química, de vez em quando ainda aparecem pessoas que usam, né, no mercado negro essa substância e aparecem contaminações por dinitrofenol no pronto-socorro, que a pessoa tomou demais e realmente começa a gerar uma hipertermia bastante grave. Tudo isso, né, todo esse histórico do dinitrofenol como uma droga para perda de peso, foi muito importante para o Peter Mitchell, no final dos anos 60, desenvolver a teoria quimiosmótica. Então, vocês devem lembrar que eu falei que no final dos anos 60 se sabia que a mitocôndria gerava ATP e que a mitocôndria oxidava NAD e FAD e que esses dois processos eram acoplados. Mas não se sabia como que esses dois processos eram acoplados. Todo mundo ficava procurando uma substância rica em energia, uma substância química. E o Peter Mitchell não, ele propôs que não é uma substância química que liga os dois processos, é um gradiente transmembrana de prótons. Ele chegou a essa conclusão de maneira completamente teórica, estudando propriedades que já se conheciam, inclusive a propriedade do dinitrofenol de desacoplar a síntese de ATP do consumo de oxigênio. Ele sabia que na presença de dinitrofenol, já tinham feito esses experimentos, não tinha síntese de ATP, mas a oxidação de NAD e FAD e o consumo de oxigênio eram muito acelerados, porque o potencial de membrana era baixo, eram facilitados esses processos. Então, para ele fazia sentido que uma substância como o dinitrofenol, que pode se protonar e desprotonar e transportar prótons através de membranas, eliminaria um potencial de membrana e esse potencial de membrana seria importante para a síntese de ATP. Então, o fato do dinitrofenol ter sido usado como pílula da dieta foi muito importante para ele fazer essa teoria quimiosmótica. O Mitchell era um cara bem diferente, na verdade ele era um pouco marginalizado dentro da academia, porque ele era um pouco maluco, e ele trabalhava num laboratório na fazenda dele, ele fundou um laboratório próprio na fazenda dele. E quando ele publicou essa teoria, ele publicou só teoricamente, ele não fez nenhum experimento para comprovar essa teoria. E as pessoas tiveram muita dificuldade de aceitar essa teoria quimiosmótica. Até que junto com uma pesquisadora que trabalhou com ele praticamente a vida toda dele, a Jennifer Moyle, eles fizeram um experimento que comprova que é o gradiente de prótons que gera a síntese de ATP na mitocôndria. Como que eles fizeram isso? Eles fizeram isso incubando mitocôndrias com inibidores de transporte de elétrons. Então, eles incubaram as mitocôndrias com substâncias como cianeto ou antimicina que não permitem que elétrons de NADH sejam transferidos para oxigênio. Então, não tinha transporte de elétrons nessas mitocôndrias. Aí, eles incubaram essas mitocôndrias num tampão que tinha um pH básico e deixaram de molho essas mitocôndrias por bastante tempo nesse tampão com pH em torno de 9. E monitoraram a síntese de ATP. Não tinha síntese de ATP. Depois eles pegaram essas mitocôndrias e rapidamente colocaram um tampão mais ácido. Eles colocaram um tampão com pH 7, que é um tanto mais ácido. O que você faz quando você troca o tampão rapidamente? Dentro da mitocôndria, na matriz, você ainda está com essa característica do tampão que ficou muito tempo. Ainda está com uma concentração de prótons baixa. Mas fora da mitocôndria, você rapidamente criou uma concentração de prótons alta ao colocar esse tampão com um pH mais ácido. Isso cria um gradiente artificial de prótons e o que Mitchell e Moyle conseguiram ver é que isso leva à produção de ATP sem nenhuma necessidade de haver transporte de elétrons na cadeia respiratória. Então, isso provou que é o gradiente de prótons mitocondrial que leva à síntese de ATP na mitocôndria. Essa é a ciência por trás disso. E a partir desse experimento, realmente se aceitou a hipótese quimiosmótica como um mecanismo em que se sintetiza ATP na mitocôndria. Só que
na mitocôndria você tem mecanismos de dissipação desse potencial de membrana que não são só através de substâncias artificiais. Então a gente falou de dinitrofenol como uma pílula da dieta, mas ninguém tem dinitrofenol dentro de si, tá? Isso é uma molécula usada na indústria química. O que nós temos dentro de nós são proteínas que regulam fosforilação oxidativa através do transporte de prótons. Essas proteínas são chamadas proteínas desacopladoras e elas fazem uma coisa muito parecida com o que faz o dinitrofenol. Proteína desacopladora permite entrar prótons, mas não sintetizar ATP, porque o próton está entrando por um caminho diferente da ATP sintase, então não tem síntese de ATP. Isso gera calor. Essas proteínas são reguladas e, portanto, não vão estar completamente eliminando a síntese de ATP e, portanto, são muito menos perigosas do que dinitrofenol. Por que elas existem? Inicialmente, nos anos 70, quando elas foram descobertas, se acreditava que elas existiam especificamente para gerar calor. Por que isso? Porque essas proteínas existiam em grande quantidade em recém-nascidos. Recém-nascidos precisam gerar calor para manter a sua temperatura, porque são pequenos. E quando você é pequeno, você tem uma superfície maior em proporção ao tamanho do seu corpo. Então você perde mais calor com mais facilidade. Então humanos recém-nascidos tinham bastante dessa proteína desacopladora. E uma outra situação em que tinha muita atividade de proteína desacopladora eram em animais que hibernam no momento que eles acordavam. Então, um urso que está hibernando, ele está com uma temperatura baixa. Quando ele acorda, quando ele desperta da hibernação, ele tem um aumento da temperatura corporal e esse aumento está associado a muita atividade de proteína desacopladora. Tem uma ativação dessas proteínas nesses animais que hibernam quando eles acordam. Tem essa função de gerar calor. E por muitos anos, essas proteínas desacopladoras, que ficam num tecido específico, que chama tecido adiposo marrom, estavam associadas com essa geração de calor, tanto em recém-nascidos quanto em animais acordando da hibernação. Até que, já nos anos 2000, se descobriu que adultos humanos também têm esse tecido adiposo marrom e também têm essas proteínas desacopladoras. E que elas servem para mais do que só gerar calor, elas também são reguladores metabólicos. O que se descobriu é que quanto mais a pessoa tem dessa proteína, quanto mais ela tem de atividade de proteína desacopladora nesse tecido adiposo marrom, menor a sua capacidade de engordar. Olha que interessante, quanto maior o índice de massa corpórea da pessoa, quanto mais obesa essa pessoa é, menos atividade de tecido adiposo marrom ela tem. Então, pessoas magras têm mais proteína desacopladora e dissipam calor em vez de fazer ATP. Então, elas estão usando a energia dos alimentos menos eficientemente e, por isso, elas engordam menos. Elas também têm menos tendência a desenvolver diabetes e essa tendência, né, do tecido adiposo marrom de fazer você engordar menos diminui com a idade. Por isso que as pessoas com mais idade têm tendência a engordar com mais facilidade. Então está explicado aqui as Magalis que eu falei no primeiro vídeo, né? Pessoas que têm muito dessa proteína desacopladora conseguem dissipar muita energia como calor e por isso têm dificuldade de engordar. Isso é a regulação da fosforilação oxidativa. Eu queria falar agora um pouco sobre a ciência por trás da ATP sintase, porque eu acho essa proteína absolutamente fascinante. Então, a ATP sintase é a enzima que sintetiza ATP nas nossas mitocôndrias. É uma enzima extremamente ativa. A gente sintetiza por dia mais ou menos o nosso peso em ATP. Então, se você pesa 70 quilos, você sintetiza por dia 70 quilos de ATP. Obviamente, a gente não faz isso tudo ao mesmo tempo, é porque esse ATP está sendo quebrado em ADP de novo e voltando a ser ATP o tempo todo, e é por isso que a síntese total num dia é tão grande. Quem descobriu como funciona a ATP sintase foram dois cientistas que também ganharam o prêmio Nobel,
o Paul Boyer e o John Walker. O Paul Boyer fez enzimologia clássica, trabalhando lá nos anos 40 e 50, e descobriu que a enzima ATP-sintase trabalhava de maneira a ter 3 fases diferentes. Hoje a gente sabe que essas 3 fases são aquelas 3 configurações das subunidades alfa-beta que eu mostrei da ATP-sintase para vocês. A configuração que liga ADP e fosfato, a configuração que produz ATP e a configuração que desliga ATP. E o Boyer verificou isso só fazendo estudos de enzimologia. Já o John Walker, ele conseguiu ter a estrutura da ATP-sintase através de cristalização de proteínas. E quando ele viu essa estrutura, viu que tinha esses 3 conjuntos de subunidades alfa-beta, ficou muito claro porque que o trabalho do Boyer indicava que tinha essas 3 alternâncias de atividade, né? E ficou muito claro também que a ATP-sintase rodava, que ela tinha essa movimentação de rotação e é por isso que ela mudava, né, a estrutura entre essas subunidades alfa-beta. Mas como provar que ela realmente roda? Teve um grupo em 1999 que conseguiu grudar um filamento de actina. Então a actina é uma proteína bem comprida, né, parece um pedaço de pau mesmo, né, bem comprido e bem magrinho, e conseguiu filmar esse filamento de actina grudado na ATP-sintase, provando que a ATP-sintase roda. Então esse aqui é um filminho de uma ATP-sintase que está rodando esse filamento de actina que está grudado nela, provando que a ATP-sintase realmente tem esse movimento rotacional. Na verdade, é o menor motor molecular do mundo. Tem várias pessoas querendo aproveitar isso para efeitos nanotecnológicos, para fazer motorzinhos pequenos. É um motor legal, porque ele funciona a eletricidade, a potencial de membrana mitocondrial, mas ele também funciona com energia química, com energia de ATP. Por fim, ao grudar um filamento de actina na ATP-sintase, você consegue provar que essa enzima roda. Mas você não consegue provar que essa rotação é o mecanismo pelo qual a ATP-sintase gera ATP. Um outro grupo, em 2004, conseguiu comprovar isso cientificamente. Como que eles fizeram isso? Num feito realmente de nanotecnologia incrível, eles grudaram uma bola magnética naquele eixo da ATP-sintase. E aí eles colocaram ímãs gigantes em volta dessas ATP-sintases com bolas magnéticas grudadas e forçaram essas ATP-sintases a rodar, girando esses ímãs. E o que eles viram? Que cada vez que essa bola girava 1/3 de volta, forçando a ATP-sintase a mudar de estrutura, tinha a síntese de uma molécula de ATP. Então isso prova não só que a ATP-sintase roda, mas que é o efeito dessa movimentação giratória, nessa energia cinética, que vai gerar alterações na estrutura da ATP-sintase que sintetizam ATP. Então espero que vocês tenham gostado, só um toquezinho, um pouco da ciência por trás, para vocês entenderem a fosforilação oxidativa melhor.